Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os exercícios de números inteiros, né? Então vamos fazer a explicação e de alguns exercícios explicar como é que funciona, né, os números inteiros. Então essas operações com os números inteiros a gente tem algumas regras e são regras que acaba sendo um pouco mais fácil, né, se a gente souber as regras das operações dos números inteiros para a gente conseguir resolver. Então temos lá, a regra é, o sinal de mais quer dizer que eu tenho, e o sinal de menos quer dizer que eu devo. Então, por exemplo, a primeira equação é o sinal de mais, então eu tenho 3, outro sinal de mais 1. Então, por exemplo, eu tenho 3 laranjas, mais uma, que é igual a mais 4 ou 4, né? Pode ser deixar o sinal positivo ou pode deixar só o número 4. Já a próxima equação é mais 3 menos 1. O que significa? Que eu tenho 3 laranjas, mas eu devo uma. Então, eu vou fazer uma conta do quê? De subtração. Só que como o número maior é o sinal positivo, eu vou manter o sinal positivo, mas a igual a conta vai dar mais 2, ou seja, o 2 positivo ou 2. Já na próxima equação, tem o quê? O sinal de menos primeiro, que é o que eu devo. Então, eu devo 3, mas eu tenho 1. Então, no caso, eu vou fazer também uma subtração, porque se eu devo 3, mas eu tenho 1, então vai ficar o 2. Só que como o primeiro sinal é o que prevalece, então vai ficar o sinal negativo, vai ficar menos 2. Já a próxima equação, a equação é menos 3 e menos 1. Então, ou seja, eu devo 3 e devo 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque como essa operação é mais fácil quando a gente sabe esses sinais, então, por exemplo, o sinal de mais é que eu tenho, então é o que eu devo. Então, nesse caso, eu vou somar. Então, eu vou ter menos 4. Então, ou seja, eu estou devendo menos 4 laranjas, né? Então, é a regra das operações, né, do número inteiro para ficar um pouco mais fácil. Essa é a regra que a gente usa na adição e subtração. Então, é quando o sinal é mais na adição, eu tenho, e quando é menos é que eu devo, né? Então, para ficar um pouco mais fácil na hora de fazer a resolução. Na reta numérica dos números inteiros, então ali a gente explicou uma regrinha dos números inteiros. Agora nós vamos explicar a reta numérica desses números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é representado por Z. Um número que é considerado inteiro quando não apresenta casas decimais, ou seja, número após uma vírgula. Pertencem a esse conjunto os números inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Então, vejamos um exemplo da representação desse conjunto. Então, fica como? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero, daí mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Então, agora a gente vai mostrar como a gente representa esse número na reta, né? Esses números na reta numérica. Por quê? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender como é que funciona essa regra numérica. Então, a reta numérica também é um conjunto dos inteiros infinita, né? Então, viu que ela é infinita essa reta. Representando essa ocorrência, coloca-se uma seta nos dois lados da reta. Então, nos dois lados nós podemos ter essa flecha. Nos dois lados da reta, né? Então, porque os números são infinitos, tanto do lado positivo como do lado negativo. Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta. Então, sempre os números positivos vão ficar do lado direito e os negativos do lado esquerdo. O lado positivo é organizado sempre de forma crescente.
ou seja, do menor termo numérico para o maior, como está no nosso exemplo. Então, ele pode ser desta forma, 0, mais 1, mais 2, ou ordem crescente, esse que é o sinal também, né? Então, pode ser dessa forma também. Pode ser organizado assim, nessa forma. Já os números do lado negativo da reta são organizados de forma crescente, isto é, do maior para o menor. Então, como está no exemplo. Então, vejamos que lá no outro, como a gente colocou do lado direito, a gente colocou 1, 2, 3, então ele vai crescendo. E esse, o lado negativo, é decrescente, né? Então, para vocês verem que ele vai ficar do lado esquerdo, sempre os números negativos, vai ficar o lado esquerdo da reta. Então, vai ficar desta forma. Então, a ordem decrescente, ele pode ser representado pela essa reta, pode ser aproveitado pelos conjuntos dos números inteiros, ou pode ser representada com um sinal de ordem decrescente. Em relação aos termos negativos, podemos chamá-los ainda de mais negativo ou menos negativo em relação ao zero. Exemplo, o número 5 é o mais negativo em relação ao 1, ao menos 1. Isso porque o menos 5 está mais distante da reta, ou seja, ele está mais distante do zero. Qual é o número que está mais distante? É o menos 5. Então, ele é o mais negativo. Isso porque, né, está distante do zero. Ó. O zero está aqui e o menos 5 está aqui. Já o número 2, o menos 2, é o menos negativo em relação ao menos 4. Por que isso? Isso acontece porque o menos 2 está o quê? Mais próximo do zero. Qual o número que nós temos mais próximo? É o 2 ou o menos 4? É o 2. Então, por isso, o 2 é menos negativo em relação ao menos 4. Vejamos a representação da reta numérica dos números inteiros. Então, agora essa é a representação que nós temos na hora de colocar os números na reta. Então, observamos lá. Por exemplo, a reta, a gente faz a reta tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ao observar todos os termos de uma reta numérica, é possível concluir que a ordem geral da reta é crescente, pois os números são organizados do menor, que é o zero, para o maior. Na imagem da reta acima, temos que menos 9 é o menor número representado na reta numérica e que o 8 é o maior número. Para praticar um pouco esses conceitos estudados, nós vamos fazer alguns exemplos. Então, aqui só para vocês verem. Quando o zero está bem no centro, né? Bem no meio. Quando for número negativo, a gente coloca ao lado esquerdo da reta. Quando o número for positivo, a gente coloca ao lado direito. Então, vejamos que a reta está representada pelo número menos 9, que é o menor número, e o mais 8, que é o maior número. Todo número inteiro relativo pode ser representado na reta. Então, todos esses números inteiros são relativos e podem ser representados na reta. Lembrando que nós falamos que os números inteiros são números positivos e números negativos, que ele não tem vírgula. Então, olha o exemplo. Então, ele pode ser representado na reta dessa forma. Né? Mais uma reta para vocês verem como que funciona a reta. Então, a flecha nessa reta é um outro exemplo. A flecha nessa reta está para o lado direito. Então, o lado direito é o quê? O lado positivo. Então, foi colocado todos os números positivos ao lado direito e os negativos do lado esquerdo. Para vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Outro exemplo. Organize os números do conjunto na reta numérica. Então, vamos lá. O menos 2, então a gente vai colocar. Então, a gente vai fazer uma reta e na reta o centro é o número, né, que a gente vai começar. Então, a gente vai começar, geralmente a gente começa pelo 0, que fica um pouco mais fácil da gente fazer, né?
Então, nesse caso, a gente vai colocar o menos 2, porque o intervalo entre um e o outro aqui é 1. Então, a gente vai colocar o menos 1. Aqui o mais 6, a gente vai colocar aqui depois no intervalo o mais 6, né? Então, lembrando que a reta eu já tenho o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 7. O menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Então, na reta eu já tenho esse. Então, esses eu vou representar na reta. Então, vejamos que está em vermelho os números que eu vou representar. Então, eu coloquei o menos 2, o mais 6, o menos 9, o mais 8, o menos 8, o menos 1, o mais 5, o 0 e o menos 3. Então, essa é a representação que a gente coloca dessa forma e que a gente representa, esse conjunto representa na reta.